Boa tarde, eu sou o professor Giovanni e hoje vamos resolver mais uma questão do concurso do Banco do Brasil para o cargo de escriturário, questão ou prova elaborada aí pela Fundação Cesgran Rio. Vamos lá. Para ilustrar a importância da análise gráfica em análises de regressão linear, F.J. Anscombe, que é um sobrenome, uma pessoa, F.J. Anscombe produziu 4 conjuntos de pares XY a partir das mesmas estatísticas suficientes, como coeficiente linear e angular, soma dos quadrados dos resíduos e da regressão e o número de observações. Os diagramas de dispersão para as 4 bases de dados, juntamente com a reta de regressão y igual 4 mais meio x, encontram-se abaixo. Com base nesses gráficos, considere as seguintes afirmativas. O gráfico B mostra um valor influente para gerar uma regressão linear. O gráfico C mostra uma possível observação outlier na regressão linear. E o gráfico D mostra uma possível observação outlier na regressão linear. Ok, essa pergunta aqui de estatística, nós conseguimos observar aqui que vamos precisar saber o que é o valor influente. Também nós vamos precisar saber aí o que é o outlier. E esses dois são itens do tópico que se chama regressão, ou regressão linear simples. Por esse tópico é mais fácil de achar material para estudar, e é o tópico mais geral. Tá certo. Nesse tópico, a regressão linear simples, basicamente, ela tenta encontrar uma equação da reta, que é igual a essa daqui, para um conjunto de pontos observados. São pares ordenados, são pontos que cada ponto tem um valor de x e um valor de y, certo? Vamos ver um exemplo aqui para ficar claro aqui o que é essa reta, o que é essa regressão. Eu tenho, por exemplo, aqui um gráfico que tem pontos. Imagine que aqui eu tenho minutos. São valores de minutos, de 0 a 10 minutos. E aqui eu tenho um valor de reais. Imagine uma corrida de um serviço por aplicativo, ou de um táxi, o Uber, que seja, né, de algum desses. Você tem aqui, vamos supor que eu faço uma corrida que dura 1 minuto. Ela vai me custar pouco menos de R$2. Isso é o que esse gráfico vai me dizer. Por exemplo, se eu tenho uma corrida de 8 minutos aqui, vai me custar aqui cerca de R$8, tá certo? Se eu tenho aqui uma de pouco mais de 4 minutos, vai custar um pouco menos de R$4. Isso é a informação que está dando esse gráfico. O que a regressão linear faz? Ela pega a informação desses pontos e ajusta essa reta aqui. Então, essa reta aqui é isso aqui, o y, que é a variável que depende, que é o valor em reais, que depende dos minutos que eu corri. Então, esse valor é quanto vai custar se eu andar 0 km, que é R$1,70, e esse 0,71 vai ser quantos reais vão ser adicionados a cada minuto que eu passar dentro do carro. Claro, a corrida geralmente é por quilômetro, não é por minuto, mas para o nosso exemplo aqui serve por minuto. Então, essa reta é uma reta de regressão que ele tentou ajustar aqui para um exemplo qualquer. Agora, o que seria o nosso outlier? Outlier é um ponto que está muito afastado em y. Por exemplo, aqui, esse é um outlier. Se imaginar esse gráfico aqui, você vai ver que os pontos, eles estão tendo aqui mais ou menos um comportamento, eles estão seguindo aqui dentro, e tem um fora, esse é um outlier. Aqui, eu tenho os pontos seguindo aqui, e esse está fora, esse é um outlier. Aqui também, eu tenho os pontos seguindo mais ou menos por aqui, e esse é um outlier. Nesse caso aqui, não tem outlier. Aqui também não tem. Aqui também não tem outlier. Vamos só fazer mais uns aqui para ficar bem claro.
Aqui, ó, eu tenho todos os pontos, de certa forma, seguindo aqui um padrão, ordenados. E esse aqui está fora, esse é um outlier. Ele está afastado em Y. Ele deveria estar aqui para seguir a sequência, mas ele está aqui embaixo. E aqui, esse é um outlier. Ó, ele é afastado no eixo Y? Ele é afastado da reta de regressão no eixo Y? Não, ele não é um outlier. Para ser um outlier, ele teria que estar aqui embaixo, ou estar mais para cima, por exemplo, aqui, ou talvez bem mais para baixo. Esse é o outlier. Então, esse não é um outlier. Aqui eu não tenho outliers e aqui também não tenho outliers. Deixa eu colocar aqui, não é. Tá. O que é um valor influente? Um valor influente é aquele que vai me influenciar o coeficiente angular, que é o valor que multiplica o x. Aqui eu acabei riscando o x sem querer. Então, é um valor que eu tenho na reta de regressão que vai me influenciar bastante o valor desse coeficiente. Tá? Vejamos aqui, nesse exemplo. Eu tenho um coeficiente aqui próximo de zero. A reta é horizontal, então praticamente não existe regressão, né, nesse caso. Aqui eu tenho o mesmo gráfico que calcula essa reta para ajustando esses pontos, só que sem esse outlier. Mudou esse valor aqui? Sim, ele mudou, mas ele mudou muito pouco. Essa diferença aqui é muito pequena, portanto, esse valor não é influente. Aqui, eu tenho um outlier aqui no centro, e aqui eu estou sem outlier. Olha o valor que deu aqui, 0,71, e aqui deu 0,76. Ele alterou muito? Não. Esse valor ele é um outlier, mas ele não é influente. Não é um valor influente. Vejamos nesse outro caso. Eu tenho aqui, ó, uma reta de regressão, coeficiente de inclinação, esse valor, que é o nosso B, que diz o quanto que está inclinado, ele está 0,67. E olha quanto é que ele é aqui, sem o nosso outlier, ele é muito mais baixo. Então, esse outlier, ele está influenciando muito essa reta e está fazendo ela se elevar. Uma vez que essa reta é calculada com base no ajuste numérico e leva em conta a posição de todos os pontos. Então, esse é um valor influente. Por quê? Porque ele está afetando o meu coeficiente angular, meu coeficiente de inclinação aqui. Vejamos mais dois exemplos. Aqui, ó, eu tenho a reta. Esse valor ele é um outlier. Ele é influente? Como é que eu vou saber? Olhando o coeficiente de inclinação. 0,09, 0,4. Opa, mudou bastante. Como que eu sei que mudou bastante? Porque não é uma diferença muito próxima, como no caso anterior. Vamos ver esse aqui, ó, se ele é um valor influente. Ele não é um outlier. Se eu tirar ele aqui, mudou muito da regressão, era 0,78, passou a 0,77 arredondando, ou 0,76. Não mudou. Também não é um valor influente. Esse não é um valor influente. Então, você tem que lembrar, né, que o valor influente é como no caso aqui, que ele vai alterar bastante a reta da regressão. Todos esses casos foram colocados os pontos e depois foi calculado essa equação aqui, tá? Em todos os casos foi feita a reta da regressão. Então vamos voltar lá no nosso exercício. A gente vai observar aqui, ó. Eu tenho algum outlier aqui? Outlier? Não tem. Tem um outlier aqui? Não tenho. Tem um outlier aqui? Tenho. Tem um outlier aqui? O outlier tem que estar longe no Y. E aqui eu não tenho informação suficiente de x para saber se isso aqui é um outlier ou não. Notem que os valores de x, todos os valores são o mesmo. Ele está no mesmo ponto aqui, talvez um 8, 7,5. Todos esses têm o mesmo valor. Não tem informação suficiente para mim saber se tem um outlier. E um valor influente? Tem algum valor aqui pesando bastante na reta da regressão? Não tem. Também não tem. Vou pegar outra cor aqui. Aqui tem algum valor influente? Também não tem. Aqui tem um valor influente? Opa, aqui pode ter. Esse aqui deve estar influenciando, porque ele está mais na extremidade, ele não está tão no centro. E esse aqui também, possivelmente, aí, ele está influenciando muito na regressão, porque se não tivesse ele aqui, nem existiria uma reta de regressão. Tá? Então, vamos olhar a resposta aqui. O gráfico B mostra um valor influente para gerar uma regressão linear. Não tem um valor influente. O gráfico C
mostra uma possível observação outlier. Opa, tem outlier. O gráfico D mostra uma possível observação outlier na regressão linear. Não tem outlier, como a gente já viu. Então, está correto somente o que se afirma em o 2, né? É aqui. Resposta, item D. Está respondida a nossa questão aí. Obrigado pela paciência. Ficar até agora.